Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, o livro de Allan Kardec, de 1860. Hoje vamos estudar o episódio 14. Mas antes de iniciarmos propriamente o estudo, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao mentor deste trabalho, ao Espírito Miramês e a todos aqueles que me vão ouvir. Que haja paz, discernimento neste momento e, sobretudo, muito amor e abertura nos corações. E que assim seja. Então, vamos lá ao estudo propriamente dito do Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte das Leis Morais. Capítulo 12. Da perfeição moral. E estamos sob o tema Virtudes e os Vícios. Pergunta 896. Peço desculpa por algum ambiente de fundo que a minha Carlinha decidiu fazer escavações. Então vamos à pergunta 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem utilidade real, por não saberem dar emprego criterioso. Têm algum merecimento estas pessoas? O Espírito da Verdade responde: têm o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser afarroada num cofre forte, também não é dada a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, nesta pergunta, Kardec fala sobre despreendimento. Então, vamos lá ver. Todos sabemos que a alma desprendida em si é uma personalidade de princípios elevados. No entanto, nós devemos verificar que esse interesse é em função dos que mais sofrem. Os bens materiais que sobram nas suas mãos devem ser empregados com elevado discernimento. O desperdício em qualquer rumo é deplorável. E quem o faz responde sobre os seus gastos necessários. Em tudo o que fazemos, a vida requer o bom senso que disciplina a bondade e dá direção à caridade para que ele seja bem conduzido. Cristo ensinou a todos nós o amor a todas as coisas. E esse amor nos faz compreender que não devemos ter abstração nos valores da vida. Tudo na vida tem uma razão de ser. E quando vem às nossas mãos, é a confiança de Deus nos legando esses bens para que sejamos benfeitores. Isso constitui a oportunidade santa, no sentido de despertarmos os dons da nossa intimidade espiritual. A inadvertência dos valores a nós entregues pode-nos causar dificuldades inúmeras, e a doutrina do Espírito se encontra na Terra para nos ajudar a entender estes enseios santos, de maneira a crescer cada vez mais, compreendendo a vida que esplende na vida de Deus
tendo o Cristo como função do Senhor a nos instruir e a nos educar. Nós podemos nos tornar pastores de ovelhas, mesmo que sejamos orientadores menores, entrando para a porta de Deus, que se chama Jesus. É bom que nos esqueçamos que, por exemplo, João, no capítulo 10, versículo 2, que registrou as palavras do Mestre: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, Jesus aqui refere-se a entrar para a porta, que é Ele mesmo, aprendendo com Ele, a ensinar com os exemplos, dignificando a vida. Então, nós devemos entender que a riqueza não é dada a uns para ser guardada, bem como certamente não é dada a outros para se distribuir sem qualquer orientação cristã. Devemos procurar usar o discernimento em todas as dávidas para que possamos sentir a tranquilidade de consciência. No mundo onde habitamos existe tudo. Os exploradores são inúmeros por toda a parte. E não devemos julgá-los, mas igualmente não sermos instrumentos da exploração. Para que isso não aconteça, é preciso que oremos, pedindo a Deus e a Cristo para nos orientarmos trabalhos de caridade. A maior doadora dos terrenos, dos bens terrenos, é sem dúvida a vida. Mas ela, a vida, sabe a quem doar, pois a vida é Jesus. Nós sabemos que a palavra é semente que pode ser de luz, ao contrário, pode ser de trevas. Então temos que aprender a falar com Jesus, que seremos homens de espíritos de bem. E que toda a sequência da vida sejamos felizes para ajudar e alegres no compreender o porquê de sermos caridosos. O desprendimento não é abusar, desperdiçando os dons da natureza. É esquecer do orgulho, do egoísmo e doar a vida em preces ensinados por Jesus no seu Evangelho. Todas as virtudes que vibram em nós devem ser irradiadas e vividas, atingindo todos os corações. Peço desculpa. O mundo precisa de quem pensa no amor. O mundo precisa de quem fala no amor. E o mundo precisa de quem vive o amor. O despreendimento é luz. Mas é luz sem a presença do bom senso. Pode se tornar trevas. O Evangelho é a força do entendimento que nos instrui em tudo, de maneira a instalar tranquilidade na consciência. E vamos para a pergunta 897. Merecerá reprovação reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser a melhor situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? E o Espírito da Verdade responde: o bem deve ser feito carativamente, isto é, com desinteresse. E Kardec reforça a pergunta com esta questão: contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? E o Espírito da Verdade responde: não.
Certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo seu prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo, não impelido pelo ardor natural do seu coração. E Kardec volta a perguntar: não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendar-nos? Vencermos as nossas paixões, corrigimos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevar-nos? E o Espírito da Verdade responde: não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar caridoso, ser caridoso. Procede como egoísmo todo aquele que calcula o que lhe possa cada um das suas boas ações que ainda é na vida futura, tanto quanto na vida terrena. No egoísmo, porém, há que querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois aquele que é o fim para o qual devemos todos tender. Olha aqui, isto é extremamente importante. Aqui com estas perguntas reforçadas de Allan Kardec, o Espírito da Verdade leva-nos a falar sobre tudo, fazer o bem, na sua essência pura. Então, eu digo assim, fazer o bem tem caminhos que devem ser trilhados pela alma. A princípio, se faz o bem interessado no seu resultado, esse é o caminho de todas as almas, em crescimento para Deus. No entanto, que a maturidade que devemos desenvolver para tal empenho, o espírito vai adquirindo condições espirituais de se fazer o bem sem interesse em receber, de troca da vida, o mesmo bem. Compreendendo que nada fica em vão na natureza, ele sabe semear, colherá, sem que seja preciso pensar na colheita. Temos de fazer caridade, pensando em trocas. Ainda não acendeu a luz do amor no coração, mas essa luz vai-se acendendo com o tempo e a compreensão também. O Evangelho de Jesus encontra-se entrando no mundo das almas para ensiná-las de uma vez por todas no produto da benevolência. O Mestre em nós é motivo de alegria e nos dá a certeza de que todos os processos de caridade já são o céu em nós. Não é preciso ter interesse, não se vende amor, não se compra caridade. Isto é doação divina para os corações que sofrem. Então, se já fazemos o bem, o importante é que esse bem seja feito de forma desinteressada, por amor, e que esse gesto que a luz traz em seu interior uma verdadeira paz, de modo que a consciência se torne um céu com a paz de Deus. O progresso da alma irá-se notar pelo bem que ela faz, pelo prazer de servir. Entretanto, quanto àquele que faz a caridade desinteressado, aquele que faz a caridade interessado, sim, aquele que faz a caridade interessado, oremos por ele. Pois um dia ele irá entender qual o dever da sua própria consciência. No Evangelho está escrito: dar com uma mão sem que a outra veja. Isto é algo divino. Principalmente nós que já compreendemos o sinal de luz do coração e que já conhecemos a boa nova em espírito e em verdade. Caridade não pode ser um comércio.
por ser ela de ordem divina. Então, meditemos na natureza, em todos os seus reinos, expressando a caridade para com todos nós, sem nenhuma exigência, doando-nos a própria vida. Temos o exemplo da erva, quando colhida para medicamentos, para aliviar o homem, sente reações mais elevadas. Mas quando a maldade impera, ela sofre na sua dimensão. Assim acontece com o animal e com tudo o que serve para nos ajudar a viver. Tudo no mundo se encontra num estado de doação de vida. E lembramos o Mestre que veio até à humanidade doando tudo de si, chegando ao sacrifício supremo, para que pudéssemos viver mais e ainda mais. Estender a vida maior é indispensável que entendemos o gesto do Mestre a favor de todos nós. Quem já compreendeu o valor do bem começa a despertar no coração a luz de Deus. E vamos para a pergunta 898. Allan Kardec questiona: sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos para adquirir conhecimentos científicos que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais? E o Espírito da Verdade responde: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois o espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprenderei numa hora o que a Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem de saber tudo, e porque compreendo que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então esta pergunta 898 leva a falar sobre o aprendizado, não é? Todos nós já sabemos, que já falei já várias vezes, que o aprendizado é constante em todas as direções da vida. Então vejamos o seguinte: se nós queremos aprender com mais eficiência, não cruzemos os braços, porque a escola de Deus são todas as coisas reunidas, e é neste sentido que a doutrina do Espírito constitui a volta do Cristo à Terra. Essa volta é ciência, religião, filosofia, ainda mais é um curso para todo o ser. O Espiritismo é uma ciência, porque estuda os mínimos fenómenos relacionados com o Espírito, dando explicações lógicas a todos eles. É religião. Para ensinar a aquisição de virtudes espirituais. É filosofia. Por fazer tudo isto uma filosofia de vida. Porque não estudar tudo o que existe? Se Deus fez todas as coisas, o aprendizado é algo infinito. Sempre temos algo para procurar. E essa é a nossa maior alegria. Sem dúvida. Deus não esquece os seus filhos e periodicamente envia um de seu filho maior, para nos dar exemplos dignificantes, embora sofrendo e morrendo em estado constante de renúncia. O nosso aprendizado pode começar nos nossos pensamentos, na nossa palavra, na nossa vida. Podemos acender a luz nos nossos próprios caminhos, desfrutando dessa paz que Deus nos transmite e dá. Não podemos perder as oportunidades. Comecemos hoje mesmo a conhecermos a nós mesmos. Porque Deus, perdão,
E Jesus também retira o perdão. Porque Deus, Jesus, já nos conhece. Então, continuamos a falar de virtudes e os vícios. Pergunta 899, de Allan Kardec. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais, suas riquezas tendo nascido de opulência e desconhecido sempre a necessidade, provém o outro ao seu trabalho, os bens que possui? O Espírito da Verdade responde: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer, a dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. Então qual é que é o homem mais culpado, não é? Pois, se nós pensarmos, o homem mais culpado é o que leva uma vida de opulência. O homem mais culpado é aquele que alimenta o egoísmo, tendo já experimentado a vida na miséria. Uma vida de miséria, nos meios dos pobres, já sabendo, portanto, o que eles passam. Certamente o que nasceu no berço de dor, não tendo compaixão dos que sofrem, igualmente responde para a dureza do seu coração. Mas, no entanto, o outro sofre com mais intensidade no terminal da própria consciência. Pois ser rico não é ter felicidade, nem tampouco sofrer o inferno na alma. O ouro não pensa e não sente, apenas obedece aos sentimentos que utiliza. A riqueza é abençoada dependendo de quem a direciona. E a pobreza ensina a criatura a usar os bens materiais quando os possui. Então, o mais culposo dos homens, culpado dos homens, e mesmo entre os espíritos, é aquele que conhece e que não pratica. Mesmo o que desconhece as leis, respondendo pela ignorância. Ele procura conhecer mais. Pelo seu conhecimento ficarás livre e poderás conquistar mais luz para o teu caminho. Para ser menos culpado, passa a vida a viver o amor, a caridade, sempre perdoando a todos, e que os teus gastos cativem os teus companheiros, mostrando os verdadeiros caminhos por onde eles poderão se libertar. Nós poderíamos ser mais culpado, falando no singular, se pudermos fazer o bem e esquecer a caridade. Nós poderíamos ser mais culpado se tivermos a oportunidade de perdoar, ignorando esse gesto. Nós seremos mais culpados se aparecerem meios de servir os teus irmãos e deixarmos passar esse ensejo, esfriando o coração. Então, se já sofremos, se aparecem meios de servir os nossos irmãos e a deixarmos passar ensejo, esfriando o coração, já sofremos também, esquecendo os infortúnios dos outros, seremos julgados pelo tribunal da consciência, que é implacável nos seus caminhos. Nós temos que cumprir o nosso dever em todos os rumos da nossa existência, amando a todos sem exigir amor e perdoando sem exigir perdão. Não façamos o bem exigindo o bem, ou pela satisfação pessoal. Ama e tudo nos será dado por misericórdia. A vida temos que ver aquilo que estamos fazendo em favor dos que sofrem. Isso basta para a nossa paz de coração. E vamos para a pergunta 900. Hoje chegamos à pergunta 900.
Aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem e a quem quer que seja, achará a desculpa que valha nas circunstâncias de acumular, com o fito de maior somar legar aos seus herdeiros? E o Espírito da Verdade responde: é um compromisso com a consciência má. Compromisso com a consciência má. Então, o ouro. O ouro foi a arma mais poderosa que chegou às mãos dos homens. O ouro está presente em todos os movimentos humanos e é responsável pelos seus desregramentos. Mas ele é apenas um instrumento. O comando nasce na alma, que o faz ser benfeitor ou malfeitor da sociedade. Em quase tudo, o dinheiro constitui o meio para a realização de ideais dos seres humanos. E quando tudo existem criaturas que acumulam fortunas para os seus herdeiros fiquem bem, mostrando aos outros a sua descendência. Esse é um mal em forma e aparência de bem. Aos pais foram dados esses meios para educar os seus filhos. E o que sobrar, ajudar aos necessitados, aos famintos e aos nus. Jesus mostra que fazer com que os bens materiais, ou seja, não disse bem, Jesus mostra o que fazer com os bens materiais, fazendo os seus discípulos desprenderem-se de tudo o que tinham, se desejando segui-lo. Ainda disse com veemência: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por prender-se aos bens materiais, se a vida na terra é breve. Ele mesmo disse: e se amanhã o Senhor chamar a tua alma, para quem fica? Então, a melhor riqueza da vida são as qualidades espirituais, as nossas virtudes acumuladas. Mesmo assim, devemos passá-las para os outros em forma de exemplo, como sendo o amor, a verdade e a caridade. Assim fazendo, a vida de nos compensar com o que dermos aos famintos de justiça e de paz. Pois quem deseja acumular riquezas materiais, esses ficam presos a elas, de que nada valerão no mundo da verdade. Por vezes, a reencarnação os leva ao outro extremo, para concretizar os seus destinos, o desprendimento e aprenderem como usar a economia de Deus. Quando a reencarnação faz justiça no seu caminho, passam a sofrer o que fizeram. Muitos têm pena dessas criaturas, mas o Evangelho responde na palavra de Jesus, anotada por Lucas no capítulo 17, versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ainda poderemos acrescentar que, para que aprendam a usar a economia divina que Deus pôs nas suas mãos. Pois, meus amigos, a responsabilidade é muito grande. Para quem se destina a ser tutor dos bens materiais, com compromisso no bem, institui-se a inspiração da luz, a quem não cumpre o seu dever e se encontra norteado pelas trevas, padecendo nas sequências do seu desleixo. Cumpre entender, principalmente a nós que somos espíritas, ou pelo menos caminhamos para tal, a vida que flui de Deus, que usa o seu instrumento mais puro no mundo, que é Jesus. Então, tenhamos cuidado com as riquezas. Temos que aprender a conduzi-las sem que a usura nos corrompa a fé. Nem a fé se transforma em egoísmo, querendo somente o nosso bem e o dos nossos.
economia divina é Deus. Consequentemente, património comum de todos os seres. O apego representa cadeia, da qual o coração demora a se livrar e a consciência sofre magnetismos tisnado no mau comportamento. E vamos para a pergunta 901. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário, e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se prodígio para consigo mesmo. Enquanto recua antes o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço, ou fazer qualquer coisa útil, nunca julgas demasiado do que dependa para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. E Kardec, com esta pergunta, comentário, finaliza com: qual o mais culpado? E qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? O espírito da verdade é muito direto. O que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Então aqui levam a pensar em avarento. Esta pergunta 901. Nós podemos até, eu acho que faz constrangimento se nós falamos até ouvir a palavra avarento. Quem vive este estado de alma, o da avareza, é um sofredor, pois não usa aquilo que vai acumular, nem distribui os seus bens. A vida cobra dele o cumprimento do dever por circunstâncias tais que mais tarde aprenderá a doar, usando igualmente os bens do Senhor. Aquele que, por outro lado, tomado pelo egoísmo, somente ajunta para si e desfruta sozinho do ouro que acumulou, petrifica o coração, como faminto de uma paz que não encontra com facilidade. Ele entende que encontrará o céu na terra pelos bens que ajuntou. Pobre, mas pobre ser. É demasiado ignorante, mas o tempo mais tarde irá ensinar-lhe a verdadeira felicidade. Ambos são castigados pela morte da sua própria paz. Não sabe o egoísta que Deus dá o alimento espiritual, que é o melhor, àquele que sabe usar os seus terrenos? Os seus bens terrenos, queria dizer. Então, pensemos nisto. Se temos um tesouro guardado nos cofres, que saibamos distribuí-lo. Nós temos tesouros guardados no coração, temos de dar aos outros com a presença de Jesus, que a vida irá se multiplicar em valores em favor da nossa consciência, mesmo ao que goza de bens materiais e certamente ao usuário. São nossos irmãos em Jesus, que merecem todo o nosso carinho, para que no amanhã compreendam os seus deveres diante da economia de Deus. E vamos para a pergunta 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anima o desejo de fazer o bem? Tal sentimento é, não haja dúvida, disse o Espírito da Verdade, louvável quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si, em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? Olha que esta pergunta é muito importante, porque estamos a falar, e com esta
resposta do Espírito da Verdade. Estamos a falar do desejo de riqueza. Então, com tudo aquilo que já aprendemos no estudo deste livro dos Espíritos, riqueza não é sinónimo de evolução espiritual. Riqueza no sentido de desejo não é sinónimo da evolução espiritual. Quando o ser humano precisa dos bens materiais como uma prova ou um trabalho que tenha que realizar, esse tesouro vem às suas mãos pela vontade de Deus. Mas, no entanto, não se faz que haja esforço próprio. Porém, sem usura de ganho, trabalhando por dever ilicitamente, e quando a fortuna vier às suas mãos, é preciso saber conduzi-la nos seus verdadeiros caminhos. Tudo ou toda a conquista leva ao traço os sentimentos, se eles forem puros. Não há agressão da consciência nos seus destinos. Quantas vezes o desejo de riqueza se encontra envolvido no egoísmo e no orgulho? Para quem se desejar ser rico, ou melhor, para que, assim é que está correto, para que desejar ser rico se tudo é de Deus? Aquele a quem Deus quiser entregar os bens materiais, que o receba por misericórdia, nas lições e como missão. O Espiritismo nos ensina a usar a riqueza em todos os pontos de vista, com maior aproveitamento espiritual. O mesmo passo para nos elevarmos é o desprendimento. Podemos observar esse gesto, porque a riqueza nos prende na forma do usura e do egoísmo, notadamente com o pensamento fixo nas coisas da terra. Essa é uma pura realidade. Mas certamente não devemos cobiçar riquezas, por ser um ato desnecessário. Cobiça é sempre cobiça. Então entreguemos, pois, ao Senhor em todas as possibilidades de servir, para que possamos ajudar com maior eficiência, apurando cada vez mais os nossos sentimentos de amor. Desta forma, a verdade nos libertará para sempre, mostrando os nossos corações ao coração da divindade. E vamos passar à pergunta 903. Continuamos sobre o tema as virtudes e os vícios. Pergunta de Allan Kardec: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Esta pergunta é interessante e vejam bem a resposta. O Espírito da Verdade incorrerá em grande culpa se não o fizer para os criticar e divulgar, porque faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, pode evitá-los. Para o estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a inteligência para com os defeitos do outrem é uma das virtudes contidas da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira de que não vos possam aplicar
estas palavras de Jesus: vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Uma resposta tão completa que praticamente eu não vou quase fazer comentário. Só dizendo que ser grande em todas as nossas ações não é pelas ações grandes, é pelo amor que nos move no bem que estamos fazendo. Se apenas uma palavra que ela esteja imantada de amor ao ser pronunciada em favor dos outros. Respeitar os direitos alheios é ter consciência dos nossos e compreender que saímos todos da mesma fonte de vida. Não esqueçamos isto. E vamos passar à pergunta 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o mova, responde o Espírito da Verdade. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mau do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. E Kardec reforça a pergunta: como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? E o Espírito da Verdade responde: nem sempre nisso há utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhes diz respeito, exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenhos em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, aqui nesta pergunta 904 falamos de sondagem das chagas sociais. Pelo aquilo que o Espírito da Verdade nos deu na resposta, aquele que sonda as chagas da sociedade para ajudar os outros no silêncio ou escritos, sem motivar a corrupção, está ajudando de maneira cristã as almas em formação para a grande missão do amor. Mas, entretanto, quem estuda os defeitos de uma sociedade no sarcasmo da prepotência, divulgando em revistas, jornais, como em outros meios de comunicação existentes, esse espírito é um malfeitor, que deve ser. E será corrigido pela própria natureza. Pois é, existem muitos destes no mundo, que entregam vida ao serviço do mal que já existe em abundância na Terra. Em muita abundância. Mas em parte a culpa é da própria sociedade, que exige esse corrosivo como alimento. Há leitores de jornais e revistas, as quais, e os que assistem a televisões e ouvem rádio, exigem escutar notícias violentas e sofrimento, quando os espectadores das trevas se encontram sempre envolvidos por elas. Não nos esqueçamos que a obsessão é uma verdade, difundida em todos os meios, porém ela somente expressa onde encontra sintonia de sofrimento, de sentimentos, capaz de provocar a simbiose das ideias na configuração dos atos. Então, se nós queremos livrar-nos das companhias indesejáveis, das entidades malfeitoras, temos que ir dessa faixa. O Mestre nos ensinou que se vivemos no bem, somente o bem nos dominará. Assim será com o amor. Assim será com a caridade. E aqui eu vou pegar no Marcos, do capítulo 15, versículo 4, que nos diz o seguinte para maior elucidação.
Tornou Pilatos a interrogar. Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Pois, meus amigos, mesmo que o escritor seja acusado por ensinar o bem, em muitos casos deve silenciar-se diante dos ignorantes. Foi o que Jesus fez. Mas continuar escrevendo, divulgando a harmonia da vida em todas as formas possíveis, mostrando que fora do amor não há solução para os problemas da sociedade. Meditemos sobre isto. E vamos passar à pergunta 905. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes-á levado em conta como espírito do bem que as suas obras hajam dado lugar? E o Espírito da Verdade responde: a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligências para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciarão a colher-lhes os frutos. Pois, o Espírito da Verdade é muito claro. Moral sem ações. E é importante falarmos nisto. Porque todo homem, todo ser que escreve tem grandes responsabilidades para com o que fala aos outros. Principalmente não deve viver o que escreve. A vivência é um selo que mostra um maior entendimento do que escreve e fala. O escritor, de certa maneira, é um pastor de ovelhas, capaz de educá-las e instruí-las sobre a lei da vida. A moral, sem as ações, não lhe dá segurança a quem ouve e lê. Como ensinar o bom caminho se trilhamos pelo caminho do mal? As ovelhas certamente nos acompanham, não pela voz somente, mas pelo trilho por que passamos. Grave é a culpa desses homens que dirigem ovelhas para caminhos que não escolheram para si. Entretanto, o tempo irá ensinar-lhes em outras vidas o que devem fazer. Portanto, a semente que lançamos no sol deve dar frutos. E o exemplo da vida que corresponde à boa semente, que lança ao sol das mentes, que nos ouvem e nos seguem. Somente o tempo, as provas e expiações são professores altamente capacitados para nos mostrar como educar, aprender do melhor. O Espiritismo com Jesus é uma universidade benfeitora capaz de consolar, instruir, educando todos os povos na sequência das vidas múltiplas, as quais chamamos de reencarnações. É-nos vestido de vários corpos, tantos quanto forem necessários, que as almas despertarão todas as qualidades divinas de que o coração é depositário e a consciência vigilante. Devemos ensinar vivendo a lição, para que ela se fixe mais no centro da vida que nos acompanham. A vida tem regras que as leis de Deus expressam, mostrando a todas as criaturas que são lições de Deus para a paz e o conforto de todos os espíritos. A questão é esta, é que muitos publicam livros e mais livros de alta moral evangélica, mas esquecem de viver nesses preceitos. Eles irão, ou melhor, já estão sofrendo as consequências para depois aprenderem na forja da dor de que a teoria sem prática desmerece a caridade e pressiona a consciência. Dentro da alma existe um tribunal organizado por Deus para julgar os nossos atos
Moral sem ação é enfermidade sem tratamento. Isto é complicada esta pergunta, mas vejamos. O homem moralizado é igual ao homem instruído, que serve luz iluminando os caminhos dos outros ou despertando os companheiros que dormem. Nós estaremos prontos com Jesus para ajudarmos o progresso da humanidade, usando todos os meios lícitos para tal desempenho. O Código de Moralização Universal tem o emblema de Jesus. Porque somente com ele podemos nos tornar livres da ignorância, conquistando a nós mesmos e abrindo caminhos para a luz de Deus no coração. E vamos passar à pergunta 906 e a última pergunta deste episódio 114. Porque a 907 já fala sobre outro tema. Neste caso, a 906 continuamos sobre o tema virtudes e os vícios. Kardec pergunta: será passível de censura um homem por ter consciência do que faz e por confessar a si mesmo? E o Espírito da Verdade responde: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo de suas obras são boas ou más, se as poderá aprovar ou desprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que conheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não envaideça, porque então cairia outra falta. Opa. Esta pergunta 906 falamos da consciência do bem. É algo que todos devemos tê-la. Sentir o bem que fazemos, porque desta maneira passamos a conhecer nós próprios. E deixar de fazer o mal que às vezes praticamos. Muitas vezes de uma forma, como hei de dizer, espontânea. E quando pensamos depois naquilo que dizemos, pedimos ajuda para que não aconteça novamente. Mas infelizmente ainda estamos num planeta de prova de expiações. Não somos perfeitos. Mas todos temos de trabalhar assim, para esse caminho da perfeição. Então nós sabemos que cada pessoa é um mundo, onde o comandante é a alma. Pois é preciso que conheçamos a nós mesmos para que possamos escolher com mais entendimento o que é melhor para nós. O que não é certo é divulgar o bem que se faz, ou se pretende realizar. Esse anúncio faz crescer a vaidade e o orgulho, bem como é capaz de nutrir certas paixões que sejam ligadas ao egoísmo e ainda mais à fascinação por si mesmo. Mas o Livro dos Espíritos, meus amigos, é uma obra basilar, na qual todos os espíritas se devem inspirar. Igualmente enriquecendo, sim, o conhecimento no que toca à verdade. O que está escrito sobre o Espiritismo não é a influência dos homens, mas das leis de Deus que foram descobertas em toda a natureza divina, que se apresentam na natureza humana. Aos espíritas, não nos podemos deixar de ser envolvidos nas paixões inferiores. O tempo já passou.
Estamos em época de reajuste espiritual, de crescimento da alma, para ficarmos em comunhão com Jesus Cristo, o nosso diretor espiritual, que caminha connosco desde o princípio de todas as coisas. Compete ao homem, a nós, conhecemos a nós mesmos, principalmente nesta fase em que estamos, de tanta teoria, para tomar decisões que nos cabem para direcionar a vida e compreender a verdade que liberta e que elimina a alma. Terra, como todos sabemos, não vale a pena frisar o quê, está passando por momentos muito decisivos. Em todas as nações, muitos pensam o contrário. Muitos, por serem cegos, que às vezes guiam cegos. Estamos diante de perigos iminentes em muitos campos de trabalho, mas Deus está vendo tudo e registando todos os acontecimentos. Eu acredito, Ele é todo justiça e ninguém destrói a sua obra. Deus sabe o que fazer no momento certo. O que devemos despertar em nós com urgência é o conhecimento das leis naturais e torná-las como indicação para a nossa viagem na vida. Os conscientes das verdades ficarão livres do tribunal da própria consciência. E ficamos hoje por aqui. Obrigado por terem estado comigo no estudo deste episódio 114. No próximo episódio iremos falar, continuando no capítulo 12, a perfeição moral, falar de paixões, que é a pergunta 907, inicia nesse tema, paixões. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos mentores, ao Espírito Miramês, pelo momento de paz, de amor, que permitiste que nós tenhamos tido neste tudo. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado por terem assistido. Relembro que a partir desta semana, até praticamente final de agosto, esporadicamente irei publicar alguns textos. Mas o estudo do Livro dos Espíritos irá ser continuado de semana a semana. Entretanto, o estudo de livros mensageiros, como estou a fazer o estudo em sintonia também com a Federação Espírita Portuguesa, um estudo que eles nos permitem ter online, eu vou ficar neste momento pelo último capítulo, porque nós, só aqui verificando se não sou desenganado, que eu acho que não, mas sim, fiquei no capítulo 32. O capítulo 32 que é intitulado está um pouco difícil para ver isto. Falta a palavra, a melodia sublime. No capítulo 33, que já estou a efetuar o estudo
também, mas não irei publicá-lo agora. No capítulo 33, já Vicente, André Luís entram noutra fase neste livro, Os Mensageiros. Como tal, somente irei iniciar depois publicando este estudo a partir de setembro, para estar mais ou menos equiparado com aquilo que estudo também na Federação Espírita Portuguesa. Mas irei publicar outros textos que espero que sejam do vosso agrado, e espero no sentido que são textos importantes para o nosso dia-a-dia, para o nosso bem-estar, e é importante nós entendermos na perfeição. Mas queria dizer que irei continuar, tenho outros livros que irei ler durante estes 2 meses praticamente, e que me irão ajudar também a publicar outros resumos, outros textos, para que conjuntamente nós possamos acumular maior conhecimento, maior estudo para o nosso tão desejado e tão desejada, neste caso, evolução espiritual. Obrigado, amigos. Voltarei para a semana com o estudo do episódio 115. Muita paz, muito amor para todos vós. Até lá.